Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Heriberto Queiroz e este é o seu LevePod. Ronaldo ainda não está aqui conosco, ainda está se recuperando e semana que vem, certamente ele vai estar aqui conosco. Um grande abraço, Ronaldo, a gente te espera. Nossas redes sociais, LevePod Podcast no YouTube e no Instagram. Minhas redes sociais, Heriberto Queiroz Oficial. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Jimmy Spinor. Nós vamos falar um pouco sobre inconsciente, sobre hipnoterapia e sobre mudanças de vida, de atitude relacionadas a escolhas. Jimmy, muito obrigado por ter recebido o convite e aceitado esse convite de estar conosco aqui. É um prazer ter você aqui. Obrigado, Heriberto. Eu estava falando antes com você que tinha saudade de conhecer eu queria conhecer também a Ronaldo. Ronaldo, ó, já estamos aí. Assim que ele chegou, ele falou: o Ronaldo, eu assisto os episódios e ele tá sempre aqui. Eu falei: infelizmente, o Ronaldo tá se recuperando aí de um processo alérgico e semana que vem tá conosco. Mas aí eu envio um forte abraço para ele e um abraço também para todas as pessoas que estão assistindo hoje. Muito bom. Jimmy, eu te conheço, né, desde o período do Oasis Quântico, quando eu tinha uma sala lá no Delmiro Gouveia, empresarial, e eu trabalhava muito as questões do consciente. Aí você tinha uma sala lá onde você trabalhava o inconsciente. Você atendia, através da psicanálise, seus clientes para trabalhar essas questões. A maioria das pessoas do planeta, por que elas não têm noções de como que o inconsciente age na vida delas? Por que a gente não tem essa percepção que é o inconsciente que manda? Bem, eu acho, por exemplo, que as pessoas têm esse problema porque primeiramente não se conhecem. A primeira coisa que eu pretendo e eu faço com as pessoas que estão comigo é que primeiramente tem que se conhecer. É a primeira coisa. Quando você fala conhecer, seria o autoconhecimento, uma busca dentro de si, esse mergulho no meu eu interior? Sim, e também entender por que uma pessoa reage de uma forma, porque a pessoa tem a emoção que tem frente a uma experiência que está vivendo. Tudo isso a pessoa tem que ter essa consciência do porquê, porque quando temos esse conhecimento, muitas vezes as pessoas têm um pouco mais de tranquilidade. Então, a ansiedade, depressão, tudo isso vai ser um pouco mais melhor gestionado. Então, eu acho, por exemplo, que a primeira coisa que as pessoas temos que fazer é começar a nos conhecer. Eu sempre falo disso. E meu trabalho faz justamente isso. Mas sem medo. Abraçar o que nós somos, sem medo, sem vergonha. E depois, responsavelmente, poder satisfazer nossos desejos. Mas algumas crenças que eu tenho, algumas crenças que eu possuo, não me deixam ir para esse encontro comigo mesmo. E aí eu acredito que um dos desafios da vida para esse encontro, né, abraçar a mim mesmo, seria trabalhar algumas crenças, né? Porque concorda comigo que mudar uma crença é difícil? Não é uma tarefa fácil. São nossas crenças limitantes. Sim, sim. Não é? Mas a grande questão, Jimmy, é que eu posso estar enganado, mas eu acredito que a maioria dos indivíduos, eles possuem crenças limitantes. Porque grande parte da população tem questões a serem trabalhadas, tem lá seus problemas. Mas eu vejo também que se eu trabalhar crenças empoderantes, empoderadoras, né? Vamos usar aqui algumas palavras que se divulga muito nas mídias sociais, eu posso também trabalhar algumas questões da minha vida. Mas compreende que não é uma tarefa fácil? Não é uma tarefa tão fácil mudar uma crença? Não, mas eu acho que as crenças, sobretudo, também é um aprendizado. Nós aprendemos a nos comportar assim durante nossa vida. Então temos que ter muito cuidado também com isso. Porque essa crença que você tem não chegou da nada. Você aprendeu. Com a minha família, com a minha religião, com o lugar que eu moro. Tudo isso ali teve um componente. Forma parte disso. Como isso aí, ao longo do tempo, me ensinou, eu aprendi, entende que para deixar isso de lado, assim, da noite pro dia,
para partir para uma nova visão de mentalidade não é uma tarefa fácil. É isso que eu queria que você entendesse, porque eu estou me colocando aqui no lugar de paciente, entende? Eu acredito que a maioria das pessoas são como eu. Elas têm dificuldades na vida, que gostariam de trabalhar, tem aqui a mentalidade, nossa, se fosse diferente, mas quando vai para a prática, não parece uma coisa tão fácil de lidar. Porque temos que entender, primeiramente, que nosso corpo são desejos. Nós, todas as pessoas, temos desejos. Reprimidos, na verdade, né? Mas também esses desejos podem ser reprimidos e recalcados por nossa cultura, por nossa educação, por as coisas que nos ensinaram, por as coisas que aprendimos. Então, esse problema, esse conflito é constante. Eu tenho, por exemplo, aqui eu quero colocar só um exemplo, já que você se colocou como paciente. Né? Uma pessoa chega, eu começo a observar a pessoa, não só a fala, as expressões, aí eu percebo como a pessoa quer se defender de alguma fala, não quer falar alguma coisa. O corpo começa a falar, aí eu fico tranquilo. Aí eu começo a criar algumas cenas de tudo o que está falando. Depois eu trago essas cenas e a pessoa percebe que realmente ela se expressou, não com palavras, mas ela conseguiu se expressar. Uma comunicação não verbal. Então, esses desejos, provavelmente se isso aconteceu, é porque a pessoa realmente que desejava se mostrar. Ele estava tentando, de outras formas, evitar isso, mas o corpo falou. E inconsciente, ela se comunicou. Se comunicou. Sem ter uma percepção. Então, quando a pessoa chega, aí a primeira coisa que eu falo, fora da confidencialidade, que é uma coisa presente em todo momento. Sim. Então, vamos começar a nos conhecer. E aqui eu não me coloco no papel da ajuda. Eu vou acompanhar em esse descobrimento. Mas em esse conhecimento, tenha certeza que seus desejos vão ser mostrados, aceitados ou aceitos, mas temos que satisfazê-los de uma forma responsável, em função realmente do que você quer. Aí a pessoa vai ficar curiosa de saber se realmente poderia conseguir isso. Por exemplo, uma pessoa que tem como um dom e a pessoa se percebe sedutora. Nossa cultura, nossa educação coloca essa característica como ruim. Porque é levada fulano para... é sedutora, fulano é sedutora. É levada para algo ruim. Mas se a pessoa aceita que tem esse dom, poderia ser levado para ser líder e para conseguir coisas muito boas que as pessoas consigam se identificar. Sim, eu entendo. Então, dessa forma, esse desejo de querer se mostrar encaminhado de uma forma boa vai ser uma coisa interessante, tanto para a pessoa como para a sociedade. Então, pelo que eu entendi, Jimmy, não seria reprimir os desejos, seria saber manejar esses desejos. Eu acho que o que temos que fazer é conhecer nossos desejos, têm que ser manifestados, mas têm que ser satisfeitos também de uma forma responsável. Certo. Porque quando fazemos essa repressão constantemente, nosso corpo vai começar a adoecer. E os primeiros sintomas poderiam ser: eu não consigo dormir, eu tenho emoções ruins com as pessoas, eu não tenho paz. E depois meu corpo vai começar a somatizar. Aí já é ainda... bem patológico, já vai então, para uma questão mais bem... Mas se as pessoas começarmos a trabalhar isso, vai perceber uma melhora, não só física, também, sobretudo, emocional. Então, eu acho que esse é o caminho que temos que fazer. Eu vejo que quando você fala nesses desejos que a gente precisa saber manejá-los, né? Não reprimi-los, mas manejá-los, traz muito uma ideia de uma busca pelo prazer somente pela busca. Que, no meu ponto de vista, eu não acho tão saudável assim. Eu acho que é importante o prazer, tanto um prazer físico, mas os prazeres mentais e emocionais que estão muito ligados a aquilo que me eleva,
mais. Às vezes, quando eu venho para esse mundo dos prazeres, parece muito só prazer físico. E eu acredito que o que você traz é que quando o ser humano consegue manejar esses desejos, esses prazeres, como consequência disso, ele eleva também o emocional e o espiritual. Porque algumas coisas ali vai ser trabalhado nele. Quando você fala do prazer, temos que falar de dopamina. E quando entendemos todo esse mundo, é uma coisa que também vai nos ajudar. O prazer é porque está sendo segregado um hormônio que é a dopamina, que nos dá esse prazer. Mas eu posso tentar explicar isso de uma forma... Pode falar sim. Por exemplo, é um problema atual. E quando esse prazer também é aprendido. Lamentavelmente, por exemplo, quando eu como alguma coisa, quando eu participo de alguma coisa que me dá prazer, meu cérebro já entendeu que isso é bom. Então vai querer repetir essa experiência. Qual é o problema? Quando nós experimentamos coisas muito mais graves, isso vai nos criar um dano. As drogas, que eu tenho muitos pacientes, e é uma coisa que eu estou trabalhando com muita força. Eles conseguiram aprender, eles experimentaram, e o cérebro gerou muita dopamina. Então eles já não vão ter prazer com as coisas que para nós são normais. Então, essas sinapses que acontecem no nosso cérebro é como se todos os neurônios, uns liberam dopamina e outros vão receber e vão sentir esse prazer. Mas, por exemplo, as drogas, elas vão segregar muita dopamina e nosso cérebro vai tentar se defender. O que vai acontecer? Que esses neurônios vão se fechar. E como eles não conseguem ter esse prazer, eles conseguem porque eles já aprenderam e sabem que isso dá prazer. Então, eles começam a consumir mais. E aí tem que se aumentar o limiar sempre. Por essa busca de um prazer maior. E o que acontece? Que nosso cérebro, como ele tenta se defender, nosso corpo, vai colocar outra emoção que está muito ligada. Qual vai ser? A dor. Então, a pessoa chega um momento em que consome as drogas para não ter dor, mas também porque está procurando prazer. Então, são duas coisas que estão ligadas e são muito fortes. Então, todas aquelas pessoas que estão passando por um problema assim, eu recomendaria, tem um livro muito interessante que está sendo agora lido e já foi traduzido aqui, é de uma psiquiatra que ela trabalha muito, que ela é americana. Ela se chama Anna Lemke, Lembke. E ela fala Noção Dopamina. É um livro que todas as pessoas que estão passando por um problema de drogas, de vícios, poderiam começar a ler. Vão encontrar muitas sugestões, vão encontrar muitas coisas boas que poderiam ajudar a superar esse momento, porque é um momento realmente, é uma etapa que eles passam muito difícil. Para mim, é um dos trabalhos onde eu sinto que eu me exijo mais, porque é uma coisa muito difícil de superar. Sim, mas porque você consegue. Tudo que consegue, mas tudo que é bom vicia. Então eu vou querer mais, e aí o limiar vai ser mais alto da próxima vez, e aí tem todo esse perigo que, se a gente não tiver cuidado, vai perder muito tempo, energia e dinheiro com coisas que vão, às vezes, não vão nos levar a lugar nenhum. E aí, quando você traz que nós vivemos nossa vida baseada nas escolhas daquilo que acreditamos, que nos foi ensinado pela família, pela religião, pelo lugar que moro, a cultura ali que eu estou inserido, eu entendo que é muito difícil mudar uma crença. E todos os dias eu vou ter escolhas para fazer. No seu ponto de vista, o livre-arbítrio, ele é tão livre assim ou ele tem suas condicionantes? Primeiramente, teríamos que entender, para falar a mesma coisa, você que entende por livre-arbítrio, e eu também, estaríamos falando
de esse direito que as pessoas temos de fazer o que achamos que tem que ser feito. Sim, que em alguns momentos eu observo como se fosse algo condicional. Eu tenho um livre-arbítrio para tomar essa água agora. Eu pego essa água e tomo. Como a liberdade. Veja É que isso livre. aqui está ao meu alcance. E aí eu falo para você, próximo fim de semana eu quero estar na Europa, eu quero estar em Paris. Entende que isso não depende só de mim? Eu preciso ver, eu vou ter dinheiro suficiente para fazer essa viagem? Haverá voos disponíveis? Uhum. Eu vou conseguir comprar bilhete, eu vou conseguir comprar um hotel, ou melhor, reservar um hotel lá. Então, algumas coisas na vida eu acho que não são tão livres assim. Porque tem toda uma questão ali que está inserida que eu preciso expandir isso para entender, ó, aqui eu posso, aqui não. Uhum. E tá tudo bem. Então, assim, quando eu entendo isso, eu acho que a vida também fica mais leve. Existe um ditado, quando você estava falando disso agora, eu começava a tentar dar uma resposta em função de tudo isso. Eu poderia fazer esta síntese. Pablo Neruda, que ele é prêmio Nobel de literatura lá do Chile, um abraço para todas aquelas pessoas do Chile que estejam aqui também. Ele falava, ele era um poeta também. Ele falava assim, ele dizia, você é livre de fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, eu acho que isso, Faz sentido. quando você falou, aí eu tentava encontrar. E é verdade. Por que somos prisioneiros? Porque as consequências vão ser para nós. Então, é por isso que as pessoas têm que, eu acho, ter muito claro que nosso córtex pré-frontal, onde está a gestão de nossas emoções, onde está nossa inteligência, a capacidade de resolução de problemas, tem que estar forte, por colocar um adjetivo. E, lamentavelmente, atualmente, todas as pessoas estão debilitando seu córtex pré-frontal. E as pessoas, os pais, estão criando aos filhos e de uma forma para debilitar essa capacidade que nós temos. Por exemplo, eu acho que temos quase a mesma idade. Quando nós éramos crianças, nossos pais falavam, por exemplo, íamos a um almoço. A sobremesa estava no centro da mesa. E que falava o pai? Primeiro coma e depois chega a sobremesa. Nós postergávamos nossa recompensa. Nossos pais, eles faziam isso, nos educavam. Provavelmente eles não sabiam, mas eles estavam fazendo isso. Esse postergar nossa recompensa é um exercício, é o principal exercício para fortalecer nosso córtex pré-frontal. Agora, quando uma criança vai e ela quer, imediatamente tem. Então, o que estamos fazendo? Não, estamos evitando que esse córtex pré-frontal fique forte. Aham. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Não vai ter capacidade De depois esperar. para gestionar emoções. Sim, sim. Se ela não quer, ela vai começar a chorar, por exemplo. E quando essa pessoa é adulta, ela não consegue gestionar também emoções. Por exemplo, a culpa, a frustração, é uma coisa que para ela vai ser destrutiva. Para outras pessoas, provavelmente não. Porque para essa pessoa sim e para essa pessoa não. Provavelmente essa pessoa tem um córtex pré-frontal mais forte que a outra pessoa. Então, se queremos ter uma melhor gestão de nossas emoções, capacidade para resolver problemas, o exercício mais simples, comecemos a postergar nossa recompensa. Não estamos falando de anular, que você não vai ter. Não, postergue. É um exercício que pessoalmente eu faço todo o tempo. Por exemplo, agora eu gostaria de sair e ir à praia. Aí eu fico pensando, não, eu vou amanhã. Já posterguei. E é assim constantemente. Então, quando fazemos esse exercício, estamos conseguindo ter essa capacidade depois de poder
gestionar emoções, encontrar solução aos problemas, gestionar a culpa, também que é uma coisa muito forte que temos, e ler. São dois exercícios que mais ler em papel para Sim, poder eu fazer todo esse observo, trabalho. Jimmy, que eu acredito que mais nesta geração do que na nossa é muito agora para hoje. O imediatismo tem que ser agora, tem que ser agora. Então isso também gerou um pouquinho de ansiedade. Dopamina, porque É, eles querem o prazer imediato. é. Então, aqui também, quando falamos disso, que acontece? Todo mundo, todas as pessoas, querem ser uma pessoa bem-sucedida. É a palavra que todo mundo está usando. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Fazendo uma síntese também disso. Para que uma pessoa consiga ser bem-sucedida, não porque eu fale, isso já está demonstrado. Tem muitos livros que falam disso. Tem uma psiquiatra, ela é lá de Espanha, que ela está fazendo muito trabalho de dopamina, cortisol, oxitocina. Ela se chama Marian Rojas Estapé. Ela fala, por exemplo, quando de essas pessoas desta geração é a dopamina. E lamentavelmente isso que está fazendo também se está convertindo pouco a pouco em um vício. Então queremos as coisas de imediato, queremos esse prazer, mas não entendemos que para ser uma pessoa bem-sucedida temos que fortalecer só duas colunas. Tem que ser fortalecidas todo o tempo. Quais são essas duas colunas que temos que fortalecer? O amor, mas não é um amor só a outra pessoa, é o amor a meus valores, a meus objetivos, amor ao meu trabalho, a que eu quero fazer, a meu corpo. E a outra coluna que tem que ser fortalecida todo o tempo é o trabalho. Então, o trabalho, querer estudar, querer conseguir uma coisa, outra, a quantidade, a dopamina que eu segrego fazendo essas atividades ou conseguindo essas experiências, meu cérebro vai reconhecer e vai ficar como uma memória que vai me tornar em uma pessoa bem-sucedida. Agora, como assim vai me tornar uma pessoa bem-sucedida? Por quê? Porque eu não vou ter a necessidade de chegar aos vícios. Uhum. Outras pessoas que não fortalecem essas duas colunas, chega um momento em que é como se o cérebro falara, eu preciso ter prazer. E você não está me dando prazer. Então, e agora eu já não consigo esperar, tem que ser rápido. Então, o que vou fazer? Me vou aos vícios. Pornografia, Instagram, Jogos de azar. jogos Jogos de também. azar. Então, e isso me dá um prazer imediato, eu libero muita dopamina, mas depois, como isso não é permanente, meu cérebro já entendeu que isso libera dopamina, depois eu novamente vou, não é permanente, e eu crio um ciclo. E chega um momento que esse livre-arbítrio que nós estamos falando deixa de ser tão livre assim porque vira uma prisão. Eu já estou condicionado, eu já estou preso a um vício que está ali sem me deixar ter tantas escolhas fora daquele espaço. E o que acontece? Que quando liberamos muita dopamina, nosso córtex pré-frontal também fica debilitado. É por isso que quando estamos apaixonados, não fazemos essas loucuras de amor. Verdade, faz sentido. Temos muita dopamina, muito prazer, e nossa inteligência, nossa gestão está debilitada. Às vezes vai pro ralo. Então é por isso que é melhor, quando estamos muito felizes ou muito tristes, não tomar decisões. E eu observo também que fugir das emoções não é o caminho. Eu acredito que saber lidar com essas emoções seria, na consciência, a gente entende o papel das emoções, né? No inconsciente, que é o seu ponto de vista que você traz, eu não sei como que é tanto essa gestão das emoções, mas como eu sigo a linha mais de Antônio Damasio fala que não temos como separar as emoções do nosso ser, porque as emoções sou eu. Então, na hora que eu senti uma raiva, eu sou aquela raiva, né? Na hora que eu tô triste, eu tô aquela tristeza. Então, eu não tenho como fugir disso, mas eu posso acolher, transformar alguma coisa dentro de mim, ver o que aquilo pode ali trazer na minha existência de mudança e seguir, né? Só que nós estamos falando aqui de um certo nível de compreensão
onde eu e você conseguimos entender, mas nem todo mundo consegue isso. Porque o que é ensinado? Busca prazer, foge da dor. Busca prazer, foge da dor. E nessa busca pelo prazer e por fugir da dor, infelizmente haverá armadilhas aí no caminho que podem minar o livre-arbítrio nesse sentido que a gente está expondo aqui. Eu queria saber de você, então, sobre símbolos e arquétipos. Tudo na vida tem uma simbologia ali por trás, um arquétipo ali que está nesse sentido de uma energia primordial ali que está ao alcance de tudo. E é muito inconsciente. A gente não vê um arquétipo de uma forma assim tão nítida, clara. É muito mais latente, né? E aí eu queria que você trouxesse aí dentro do inconsciente como que é o mecanismo de funcionamento dos arquétipos primordiais. Por exemplo, quando falamos do inconsciente, aí você estava falando de Damásio, certo? Aí eu levaria isso um pouco, lembra que você falou de que também falávamos da hipnose? Sim, Hum? sim. Então, Pode abordar esse assunto. porque eu levaria isso para esse lado para que seja entendido de uma forma mais geral, tá? O que acontece com isso? Por exemplo, dentro da hipnose é uma ferramenta que nós utilizamos. A hipnose é uma ferramenta, não é uma ciência, não é uma coisa assim. Ela fala muito do inconsciente também. Então, ela percebe que o que realmente temos dentro, essas emoções que estão aí, foram aprendidas em algum momento. A gente viveu isso. Em algum momento aconteceu. Mas como foi uma coisa muito forte para nós, vamos tentar esquecer. Mas a emoção vai ficar com nós. Então, o que acontece? Se eu tive, por exemplo, um problema em um hospital muito grave e eu esqueço, eu faço um trabalho para esquecer, vai chegar um momento em que eu não sei o porquê, quando eu estou em um lugar com paredes brancas, eu sinto medo, a emoção, eu sinto medo. E me chega essa angústia e me chega todo esse desespero que eu tive nesse momento que aconteceu. Então, o que acontece com isso? Quando nós trabalhamos com a hipnose, vamos tentar primeiro identificar essa experiência, desensibilizar essa emoção e dar outro significado a esse momento que você experimentou. Ressignificar aquela experiência. Vamos a ressignificar isso. Então, aí vamos a chegar a outros níveis. Sabemos que temos 5 níveis de transe, por assim falar. Vamos chegar ao terceiro, que é o nível alfa. Aí vamos encontrar essa tranquilidade, essa capacidade para que nosso subconsciente ele possa mostrar algumas cenas que todo o tempo estávamos tentando reprimir. Então, isso é muito importante também, porque dessa forma vamos conseguir desensibilizar essa emoção e dar outro significado. Quando você fala de inconsciente, eu entendo dentro da hipnose, o inconsciente estaria levado a essa parte inata que o corpo tem para, por exemplo, o sistema nervoso, para se curar coisas que não está dentro de nossa consciência que isso funcione assim. Por exemplo, o batimento do coração, todas essas partes, seria nosso inconsciente, coisas que estão trabalhando. O subconsciente já seria onde estão todas as emoções, a memória, e aí depois já chega essa parte do consciente. Eu estou falando isso dentro da hipnose, né? É por isso que tentamos chegar a esse nível de subconsciente para desensibilizar e ressignificar essas cenas, esses problemas que as pessoas estão procurando, não uma cura, senão melhorar. Entendo. É bem interessante o ponto de vista que você traz desse papel de conhecer o inconsciente também, né? A gente até parece São diferentes. Parece utópico, conhecer o inconsciente. Eu já conheço o que está consciente, mas essa viagem ao inconsciente vai poder trazer várias transformações dentro da vida do indivíduo.
Eu Esse seria o acredito que não... subconsciente. Subconsciente, né? Eu acredito que não só pela hipnoterapia, mas também até pela psicanálise tradicional, vocês trabalham algumas técnicas que podem ajudar os indivíduos nessa busca. Quando eu falo de arquétipos, Jimmy, eu estou falando de energias, né, que estão aí já há um bom tempo. Arquétipo pai, arquétipo mãe, arquétipo filho, arquétipo da sexualidade. Todas essas questões aí, ao longo da existência, elas estão na nossa história e elas servem como espelho, como uma projeção da minha realidade, da minha vida, em termos de quem eu tenho que ser. Então, o ser humano, por mais que nós tenhamos culturas, etnias diferentes, você seja peruano, eu brasileiro, você estudou mais o inconsciente, eu estudei mais o consciente, mas nossas percepções humanas, elas são muito semelhantes. A gente busca melhorar como pessoas, como indivíduos, a gente quer se tornar uma pessoa melhor a cada dia, né? A gente quer trazer um bem-estar material, emocional, espiritual para a nossa família. Então isso é muito comum em todas as pessoas. E eu vejo que esses arquétipos, no geral, têm esse intuito. Hoje nós temos uma linguagem midiática, onde é muito rápido a disseminação da informação. E eu não diria nem a disseminação do conhecimento. Eu diria a disseminação da informação. Eu pego aqui um celular e aí tem um especialista passando aqui uma informação em 30 segundos, 1 minuto. Só que eu não consigo, dentro de 1 minuto, de 30 segundos, transformar nada na minha vida de forma eficiente. Eu entendo o ponto de vista do marketing, da propaganda, acho muito bem-vindo em alguns momentos, só que uma transformação, uma mudança, ela leva tempo. É um dia de cada vez, é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, você lidar com a vida sem pressa e sem pausa. Nessa transformação do ser humano, nessa busca por transformar uma maneira de ser e de pensar, é necessário tempo, não é isso? Tanto que o processo de psicanálise, alguns levam anos. Por exemplo, dentro do processo de psicanálise, sabemos que é verdade, é tempo. Mas o que acontece? Eu falo do meu trabalho. Temos outras ferramentas para que a pessoa, quando termina a sessão, ela fique pelo menos com a força para voltar e com a motivação de saber que está melhorando. Então, esse processo de dor, de sofrimento, eu sei que eu não tenho controle sobre isso, mas eu tento que viva nesse momento que está, e ao terminar, eu tenho que ter alguma ferramenta para que a pessoa sinta que tem sentido o que está fazendo. Então, em algum momento, aí já usamos as outras ferramentas, né? Então, por exemplo, a hipnose é uma ferramenta que eu uso. Se eu vejo que a pessoa está muito debilitada depois, se eu percebo que a pessoa conseguiu entender alguma coisa, mas vai ficar muito mal, não é que eu tenha o poder, eu não tenho, eu estou acompanhando essa pessoa. Eu me coloco em essa realidade porque é a verdade. Mas se eu tenho uma ferramenta que eu posso usar para que essa pessoa fique mais motivada, para que possa ter a força de abraçar o que viu, o que experimentou, então eu vou usar essa técnica em algum momento. Logicamente que eu vou perguntar, vamos fazer uma técnica para que você fique mais motivada, para que você fique com um pouco mais de força, e funciona. Por exemplo, eu tenho as graduações que não tinham nada a ver com essa subjetividade da hipnose. Eu era muito crítico de tudo isso. Mas quando eu conheci e eu vi que realmente ajudava, aí eu abracei também essa ferramenta. E, por exemplo, agora já eu acho que há muitos anos, o Conselho Federal de Odontologia foi o primeiro
que reconheceu a hipnose como uma ferramenta terapêutica. Depois foi o Conselho Federal de Medicina, de Psicologia e também de Fisioterapia. Então, aqui no Brasil, é uma ferramenta que está reconhecida. E com todo esse reconhecimento, ainda há muita discussão, né? E muita também disseminação de informações que às vezes confundem quem vai buscar. Então, o hipnoterapeuta tem um trabalho muito sério, né? Eu conheço o seu trabalho, eu sei da seriedade que é a hipnoterapia. E existem alguns profissionais que não se identificam tanto com a hipnoterapia como outros, né? Eu, assim como você também, fiz um curso de hipnose clínica, mas eu fui atuar em outras áreas, né? Que eu acredito, como você fala, a gente tem algumas ferramentas que podem ajudar a pessoa ali dentro de algumas questões que ela está buscando. Eu vejo que tanto na hipnoterapia quanto na psicanálise você se encontrou. Você consegue ajudar essas pessoas porque eu acredito que em algum grau essas técnicas também te ajudaram. E é muito importante esse trabalho de reconhecimento que você traz agora para explanar aqui, para expandir, porque ajuda quem está em casa a entender que a hipnoterapia é um trabalho muito sério, né? Que tem que buscar um profissional capacitado e que pode sim trabalhar algumas questões de mudança de crença, mudança de atitude. Estou um pouco desorganizado e agora eu vou passar a ser mais organizado. Então essas questões aí são bem relevantes no mundo que nós vivemos hoje, né, Jimmy? E dentro disso, eu queria saber o seguinte, como que é o perfil do teu paciente? Qual a idade? É mais acima de 40, menos de 40? É mais mulher, mais homem? Tem criança, tem idoso? Me fala um pouco do perfil de quem procura a hipnoterapia e de quem procura a psicanálise. O perfil que eu tenho, eu não poderia falar que tenho mais pacientes homens ou mais pacientes mulheres. Eu acho que é 50-50. Eu não trabalho com crianças, eu trabalho com pessoas de 25 anos a mais. Porque para as crianças, você também tem que ter um dom. Eu tenho muito cuidado com isso. Dentro do processo que eu fiz, eu reconheço quais são minhas limitações. Entendo. Então, eu não tenho esse dom, por exemplo, que poderiam ter outras pessoas para entrar nesse nível das crianças, conhecer, se comunicar de uma forma mais sábia, poderíamos falar. Eu trabalho mais com adultos. Eu já tive muitas pessoas também de mais de 70 anos. Quem são as pessoas que procuram? Aquelas pessoas que já passaram por outro tipo de tratamentos e estão tentando encontrar alguma alternativa ao problema que têm. E aí eu aproveito também para usar todo esse conhecimento e tentar observar e melhorar algumas coisas que provavelmente poderiam ser tido feitas em algum momento. Então, aí quando você fala de um perfil, eu acho que são pessoas que já procuraram em outros momentos outro tipo de terapias e perceberam que precisam de alguma outra alternativa para melhorar o que estão querendo melhorar. Sim. A dor, né, que você tinha falado anteriormente, eu vejo ela como um veículo de consciência. Quando algo está doendo em mim, eu vou ter mais atenção com aquilo e vou procurar resolver. Vou dar um exemplo. Se eu estou com o meu dente doendo, essa dor que está ali no meu dente é um veículo de consciência. Eu preciso ter um olhar diferenciado para esse dente, escová-lo melhor, procurar um dentista, ver toda uma questão aí que possa me tirar esta dor. Quando as pessoas procuram a psicanálise ou a hipnose, eu acredito que as dores dessas pessoas são dores mais emocionais, dores mais mentais, tormentas. Às vezes alguma coisa está tirando o sono dela, alguma coisa relacionada ao passado, ou uma ansiedade relacionada ao futuro, que não está deixando ela dormir, ou está trazendo um ataque cardíaco.
Nosso corpo, ele fala muito, né, do que nossa mente está ali criando, pensando, do que nosso coração está sentindo. E aí eu queria ver contigo nesse sentido. Suas técnicas, tanto a psicanálise quanto a hipnoterapia, elas agem mais no emocional, no mental ou no físico? Justamente quando trabalhamos esse lado mental, vai melhorar também nosso lado físico. Porque, ¿qué acontece? Cuando trabajamos un lado mental, estamos trabajando también este hormonio llamado de cortisol. O cortisol inflama nuestro cuerpo cuando es liberado de una forma constante. Es un hormonio bom, porque si no tuviésemos cortisol, no teríamos energia para fazer as coisas. Então é bom. Mas quando é liberado constantemente, nosso corpo vai começar a inflamar. Agora, como é que liberamos? Liberamos de três formas. Primeiro, por exemplo, pensamentos, que já seria uma coisa mais mental. Liberamos por pessoas, que já seria uma coisa mais física. E também por lugares. Agora, como assim? Eu estou pensando, amanhã eu estava escutando algo, não? Que é o medo a morrer. Eu tenho um filho que está doente e se acontece alguma coisa errada, tem muitos exemplos, pensamentos. Eu estou falando de pensamentos. Nossa mente, ela não se importa se é real ou é irreal o que está acontecendo. Ela se importa pela emoção que você está deixando. Então, se eu penso todo o tempo em coisas erradas, eu estou liberando cortisol. Eu estou me preparando para me defender, para lutar ou para fugir. Então, o que acontece com isso? Uma pessoa que eu percebo que essa pessoa libera cortisol em mim. Uma pessoa, eu não sei porquê, mas libera cortisol em mim. Então, aí eu vejo que estar com pessoas assim, eu todo o tempo estou também dessa forma. Lugares, eu sei que esse lugar não me faz bem. É por isso que eu tenho muito cuidado quando tem algumas pessoas, por exemplo, quando morre uma pessoa, tem alguns familiares que eles pedem, eu não quero olhar, eu não quero ver. E a pessoa insiste e diz, é o último momento, é a única oportunidade. Mas a pessoa sabe que isso provavelmente vai ser uma coisa muito forte. Provavelmente essa pessoa quer olhar de longe, quer participar de tudo, mas não quer ver essa imagem. Entendo. Então, temos que ter muito cuidado com isso, porque a pessoa está tentando se defender. Quando eu falo de cortisol, inflama nosso corpo. Esses pensamentos todo o tempo estão inflamando. E o que vai acontecer? Que chega um momento que vamos começar a adoecer. Não? Então, o que fazemos para nós evitar ou estabilizar esse cortisol? O outro hormônio é a oxitocina. Depois poderíamos falar disso, mas... E a oxitocina, onde está a oxitocina? Quando eu vou onde uma pessoa que eu sei que eu sou acolhido, quando eu recebo um abraço, quando eu tenho, por exemplo, alguns animais de estimação, quando eu... Enfim, essas coisas fazem que o nosso cortisol comece na oração também, na meditação. E muitas pessoas, quando vão a uma sessão, muitas vezes se encontram essa dopamina e essa oxitocina, sobretudo. Então, esse cortisol que tinha fica, de alguma forma, um pouco mais estabilizado. Sim. Então, aí eu acho que é muito importante entender essas coisas, entender o que faz que eu libere cortisol. Porque se eu não estou conseguindo dormir, tenham certeza que estão liberando muito cortisol. Mas se você não está conseguindo dormir, provavelmente é porque está tendo muitos pensamentos. Então, esses pensamentos estão fazendo que eu libere cortisol e, logicamente, que meu corpo está tentando se defender de que? De os pensamentos que eu levei. Mas não são reais. Ele não se importa. Ele só vive a emoção. Entendo. Então, por isso que é tão importante ter cuidado com o tipo de pensamento que eu estou alimentando, não é isso? Uhum. Porque como não há essa diferença entre o real, o mental, é como se fosse a realidade. E é tão interessante isso que você está falando, faz muito sentido.
Porque às vezes, se eu tô com um pensamento de adoecimento de algum familiar, e esse pensamento tá aqui, e eu já tô em 30 segundos e ele não foi embora, tá ali 1 minuto, 2 minutos, parece que vai piorando, sabe? E é como se aquilo realmente tivesse acontecendo. Então é bem Eu fico, interessante isso que você fala, porque eu faz fico muito sentido. prisioneiro desse pensamento e ele vai trazendo outros que só vão alimentando ele. E aí eu queria saber a tua opinião. Por que que é tão difícil, de início, a gente sair desses pensamentos? Porque, ao meu ver, parece que eu tenho mais facilidade em pensar coisas negativas do que positivas. Por que isso acontece? Bom, se isso acontecer, temos que levar a nosso lado consciente de que eu estou ficando prisioneiro desse pensamento. É uma dependência, é Então, como se fosse um vício em algo ruim. quando eu percebo que eu estou entrando nesse caminho, aí eu tenho que levar também outro tipo de ferramentas para sair. Porque eu já sei que aí isso me vai levar a coisa a que eu não vou conseguir dormir e tudo isso. Está muito relacionado, se falamos de pensamentos, está muito relacionado que quando nós estamos pensando em todas essas coisas, temos aqui nos olhos, nossas, aqui chamam também pupilas, eu acho que sim. Elas começam a fazer isso muito rápido. É uma coisa assim, é uma sintonia, pensamento com isso. Assim. Então, eu faço isso, as pessoas que se acompanham comigo, eles sabem. E elas também. Aí eu falo, fixe seu olhar em um ponto, a primeira coisa, fixe. Quando essa pessoa fixa, já esses pensamentos ficam paralisados. É um exercício. Fixe. Agora que você fixou, vamos começar a falar, mas não tire o foco desse ponto que você está fixando. Então já estou me defendendo, é como que eu estou evitando que isso siga. Agora, aí eu começo a fazer, vamos começar a respirar. Inspira, porque quando eu levo mais oxígeno ao meu cérebro recebe mais oxígeno, então ele entende que não precisa se defender. Porque uma pessoa, quando vai se defender, ela não vai... Não, ela está... É verdade, faz sentido. Então, quando eu levo mais oxígeno, já é um sinal ao meu cérebro que tudo Está bem. tranquilo. Então, inspira. Não deixe de... Fixe-se. Aí, esse exercício simples me dá tranquilidade. É verdade. E é uma coisa tão simples, que eu acho que por ser tão simples, a gente negligencia algumas vezes. Algo tão importante quanto a nossa própria respiração. Muito importante isso que você traz, Jimmy. Eu vou só pedir licença, a gente volta já, porque agora eu vou chamar os nossos comerciais. Até daqui a pouco. Eu quero conversar com você, de qualquer lugar do Brasil que está interessado em mentorias. Entre em contato agora mesmo com Ariberto Queiroz, Neurociências e Movimento, através do Instagram, @AribertoQueirozOficial, e saiba mais. Chegou a hora mais gostosa do dia. Bolos, doces, salgados, coxinha, pastel, canudinho de frango. Não importa a ocasião. Pastelaria Deus é Fiel é o lugar para você fazer as suas encomendas para o seu evento, sua festa. Entre em contato agora mesmo através do telefone que aparece na sua tela ou pelo Instagram, @Deus é Fiel Pastelaria, e faça suas encomendas através do link. Tem novidades. Agora também contamos com salgados congelados para fazer no conforto da sua casa. Você está com baixa autoestima, perdendo cabelo ou está totalmente careca? Eu tenho a solução. Johnny Coifer é o cabeleireiro especializado em próteses capilares. Em breve, vai apresentar sua nova coleção de próteses. Se você quiser também dar um up no seu visual, entre em contato agora mesmo com Johnny Coifer e marque o seu horário. Agendado, atendimento personalizado, @Johnny.coifer, ou através do telefone 84999885533. Johnny Coifer, o Coifer das estrelas. Você quer reproduzir aquela roupa maravilhosa que você viu no filme, no Instagram, na internet, na televisão?
Ah, eu tenho a solução. Alessandra Medeiros. Com a Alessandra Medeiros, você vai conseguir realizar o seu sonho. Entre em contato agora mesmo através do telefone que está na sua tela ou através do Instagram, @ateliê Alessandra Medeiros. Você sonha, a Alessandra faz acontecer. Você quer gravar os seus criativos e os seus conteúdos para a internet, para a TV, de uma forma surpreendente, com qualidade técnica e imagem espetacular audiovisual? Eu tenho a solução. Pod Estúdio Natal, o nosso parceiro aqui do Leve Pod Podcast. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. E agora nós voltamos com o quadro Espelho, Espelho Seu. Jimmy, muito obrigado por tantas informações relevantes que você nos trouxe, né? E eu queria que nós saíssemos um pouco agora do profissional e fôssemos para o pessoal. Ronaldo ainda não está conosco, aí minha esposa me mandou esse espelho aqui. E aí eu vou pedir para você segurar esse espelho, tá bom? Aqui tem outro aqui com umas orelhas. É verdade, verdade. O de Ronaldo tem umas orelhinhas aqui. É bem divertido. Aí eu queria te perguntar o seguinte, olhando para esse cara aí. O que a vida ensinou a esse cara? A lutar. Qual o maior medo que esse cara tem? Alguma doença. O que o passado ensinou a esse cara? O passado me ensinou a tentar reconhecer um aprendizado nas coisas ruins e tentar desfrutar ao máximo as coisas boas que acontecem. E de todas as virtudes que existe, qual a virtude esse cara utiliza para sobrepujar os desafios que a vida traz? A paciência. Você se acha um cara paciente? Sou. Muito bem. Muito obrigado por trazer esse lado do Jimmy que eu não conhecia ainda. Eu sei que você tem várias qualidades e a paciência eu vejo que é um atributo que todos nós precisamos nos dias de hoje, porque somos ensinados a estar sempre muito acelerado. Então, é uma virtude que eu também preciso um pouquinho. Vou precisar aprender com você sobre paciência também. E quando falou, aí eu fiquei pensando, porque quando eu comecei, antes de ir trabalhar, minha maestra, que era uma psicanalista, ela está lá em Recife, ela falou assim para mim, quando você falava dos arquetipos também, aí eu lembrei dela todo o tempo. Aí ela falou assim, Jimmy, quando você for trabalhar, Jung falava uma coisa, não o padre, o pai dos arquetipos e tudo isso. Ele falava assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ela falou isso, aí sempre ficou comigo. Então eu acho que eu tento fazer isso com todas as pessoas que chegam. Mas eu lembrei disso quando eu estava olhando aí no espelho. Muito bom mesmo. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui conosco e ter contribuído, né, com o LevePod, com um quadro tão importante, falando sobre psicanálise, sobre hipnoterapia, sobre o inconsciente, né? E aí eu queria te pedir agora para deixar suas mídias sociais, contatos, né, e também suas considerações finais. Para todas as pessoas que querem saber um pouco mais do meu trabalho,
podem me encontrar no Instagram, que é Espino Jimmy, e também no WhatsApp, 849-8140-7771. Agora, tanto no Instagram como no WhatsApp, tenham certeza que a pessoa que responde sou eu. Muito bem, igual eu. Também tenho meu Instagram oficial, que é Heriberto Queiroz, e sou eu. Eu que respondo também. Muito obrigado, Jimmy, mais uma vez. Muito bom ter você aqui. E muito obrigado a você, que nos acompanha todas as terças-feiras, ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima.